Tarde, boa noite para todos. Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a operação cesariana, né? Dentro das intervenções que a gente pode fazer em casos de distocia, né? A gente sabe que a cesariana é uma das nossas eleições aí, né? Então, existem algumas situações que predispõem a cesariana e a descrição na literatura, né? Das primeiras vezes em que ela foi abordada foi lá por volta de 1500, né, em que o primeiro relato foi feito em humanos. Então, o suíço Jacob Neuffer, ele trabalhava com suínos, né, e a esposa estando gestante, ele aplicou a mesma técnica que ele utilizava em suínos para a esposa, tá? Em 1839, né, iniciou-se lá os primeiros relatos agora em cadelas, né, John Field escreveu a cirurgia, sendo realizada em cadelas, em 2 cadelas, na Inglaterra. E em 1840, J.B. Kersley descreveu a cirurgia na porca, tá? Então, esse foi o histórico, né, até a gente chegar nos dias atuais, as primeiras vezes em que isso aconteceu. E aí, pessoal, o que basicamente significa cesariana, né? O que isso quer dizer? Talvez até vocês já tenham visto na parte de pequenos, né? Mas é uma expressão latina de caeso matris útera, que significa abertura do útero materno, né? Então, cesariana. Por que cesariana? Porque significa, vem da expressão latina, que significa abertura do útero materno, né? Pode ser que alguns clientes ao longo da vida de vocês profissional vá perguntar, para mim já perguntaram. E a ocorrência, né? Qual que é a ocorrência, né, de cesariana nos animais de forma geral? Ela é baixa, ela é moderada, ela é alta? Né? A gente sabe que em humanos aí nos últimos anos foi apontado a maior taxa de cesarianas na história, né? Em mulheres, né? E aí como é que funciona isso pra gente na veterinária? Bom, a cesariana, né, é uma prática comum em bovinos, em ovinos, caprinos, em cães e gatos, né? Ocasional em porcas, então não é uma coisa que acontece sempre, a necessidade em porcas, né? Então pode acontecer. E muito rara em éguas, né? Como a gente falou várias vezes durante as nossas aulas, né? Na égua, 91, 95% dos casos, eles vão terminar aí como um parto eutóxico, tá? Como um parto natural. E isso, então, acaba que não dá brecha para que sejam realizadas cesarianas, tá? E por esse motivo, a incidência, né, da técnica, a realização da técnica nessa espécie. Bom, e quais são as indicações, né? Então, já falei para vocês em algumas situações de distocia, a gente precisa lançar mão de algumas ferramentas auxiliares, né, para que a gente dê, inclusive, né, num primeiro momento aí, a oportunidade que o parto aconteça pelas vias fetais normais, tá? Mas, né, não tendo outras mais atitudes que a gente possa fazer para que a gente viabilize esse parto, a indicação é de cesariana, né? Então, quais são essas situações, né? Quais são situações que a gente tem que avaliar, né? E preferencialmente encontrar algumas dessas circunstâncias aqui que eu coloquei para vocês e recomendar uma cesárea, tá? Então, para a cesárea, né? O ideal é que o feto esteja preferencialmente vivo, tá? Ainda, né? Quando a gente tem situações em que o produto, o feto, ele tem um tamanho superior à capacidade pélvica ali daquela fêmea, tá? Então, no caso, por exemplo, de cadelas que são cobertas por animais maiores, ou ainda de vacas que são inseminadas novilhas, né? Com sêmen de touros muito grandes, e com isso, né, o feto acaba excedendo aí a circunferência ali da via fetal, então isso acaba dificultando, então nesse caso a gente também preconiza. Ainda, quando o animal sente uma angústia, né, muita dor, pode ser em função, né, em decorrência, por exemplo, de deformações pélvicas, fraturas, né, ou algum tipo de patologia que a gente tem ali nas vias fetais, né, seja na parte dos tecidos moles ou do tecido ósseo, que comprometa a passagem do feto, então nesse caso a gente também recomenda, tá? Ainda, né, quando a gente tem uma dilatação insuficiente da via fetal mole, a gente sabe que a via fetal mole, cérvix, toda a região de vagina, de fundo de vagina, vulva, ela precisa se dilatar para que passe o feto. Então, nos casos em que ela não dilata, a gente também recomenda
a cesariana, né? Ainda no caso de gestação ectópica, né, que é uma gestação fora do local apropriado, tá? Uma gestação que aconteceu fora da cavidade uterina, né? Então, isso tudo a gente precisa, do corno uterino, né? Desculpe. A gente precisa avaliar para que a gente possa tomar a conduta correta e para esse caso a gente teria que fazer então a cesariana. Ainda, né, no caso de esterocele gravídica, que é quando a gente tem hérnias, né, ali no útero. Então, nesse caso, o parto normal, em função das contrações, ele acaba tendo um risco um pouco maior, já que a gente vai ter que corrigir essa hérnia, então a gente já faz a incisão e faz a cesariana, certo? Ainda, pessoal, uma outra circunstância, no caso de torção uterina grave, né, isso aqui é a mesma coisa. Diagnosticamos torção, suspeitamos de torção, o que a gente tem que fazer? Levar para a mesa, né? Fazer uma cesariana. A gente vai ter mais garantia de sucesso aqui de restabelecimento daquele animal, certo? Ainda, pessoal, em situações de gestação muito prolongada, né? Então, aquela gestação que já excedeu o prazo. E aí a gente pode até, inclusive, suspeitar da inviabilidade dos fetos que estão ali, tá? Ou ainda mesmo que os fetos estejam viáveis, há um risco de vida para esse indivíduo, né? Então, em função disso, a gente faz a cesariana. Uma outra circunstância também que é crucial, a atonia uterina secundária, né? Por alguma razão, a gente já estudou essa patologia, por alguma razão, o útero está numa condição de atonia. E aí a gente não consegue, então, prosseguir, né? Progredir com o parto normal, tá? Então, indicação de cesariana. Quando outras manobras, né, tiverem sido inúteis para terminar o parto. Então, por exemplo, fiz ajuste da estática fetal, né? A gente movimentou o feto para melhorar o posicionamento dele, né? Mas isso está somado, né, com outras inabilidades, né? Que pode estar inclusive associado com atonia uterina. E aí o parto não acontece de fato. Então, nesse caso, a gente também recomenda a cesariana, certo? E com relação às contraindicações, pessoal, o que a gente tem, né? Tanto na literatura como nos nossos relatos aí, artigos científicos, de que não há contraindicações, tá? Existe um risco, tá? Então, a operação cesariana é uma cirurgia, então existe um risco cirúrgico, né? Então, isso, né? Quando a gente está falando de animais debilitados, toxêmicos, ainda, né, com o feto morto e retido por longo tempo, né, no útero, a gente tem aí alguns riscos incorrentes, né, que são em função apenas dessas condições, tá? Mas, de modo geral, a gente não tem contraindicações, tá? Mas nesses casos, né, o que é importante a gente alinhar, né? A gente está sempre conversando com os proprietários, né? E alertar que em casos, né, de presença de uma dessas comorbidades aqui que a gente mencionou aqui atrás, né? Há então o risco de endometrite crônica, né, com espessamento da parede do endométrio, ainda, né, que se forma em algumas áreas de necrose, principalmente se a gente tem feto morto retido por muito tempo lá, né? Ainda em função disso, né, a gente pode levar, o útero pode ficar, ele fica mais suscetível, né, para que ocorra ruptura. E ainda nessas circunstâncias, a gente tem, em função até da mobilidade do tecido, da resistência tecidual quando a gente vai fazer a tração, uma certa dificuldade de exposição desse órgão, tá? Então, ele tem já alguns pontos de aderência, além de estar muito friável, né? Então, quando a gente toca, dá a sensação que ele vai se decompondo nos dedos, né? Então, existe essa dificuldade nesses casos e a gente tem que alinhar isso, conversar, obviamente, utilizando uma linguagem menos formal, menos médica, né? Com o proprietário, para a gente explicar e alertar desses perigos, tá? Ainda, né? Ainda nessas situações, uma outra coisa que é importante a gente dizer é que se caso, né, tenha se configurado uma morte fetal há muito tempo, né, por um período grande de tempo, e aquele feto já esteja num estágio de decomposição, né, putrefação, algumas toxinas, até em função desse tamanho exagerado que esse feto adquiriu, né, e da abertura, né, do aumento da permeabilidade da mucosa do endométrio, possa ter sido dispensada região de peritônio, né?
E ainda durante a cesárea, quando a gente faz a abertura do útero, né, isso acaba acontecendo de alguma forma. Então, existe um risco iminente de peritonite, né? Isso a gente também tem que alertar. E aí, um ponto importante, né, que a gente precisa também, né, levantar, né, junto ao proprietário, é a questão do custo-benefício, né? Quando a gente fala de égua, existe a questão do valor financeiro afetivo, né, que a gente fala sempre por aí, mas a gente precisa fazer esse cálculo, né? Talvez, né, dependendo da circunstância em que esse animal se encontre, como nos exemplos acima citados, a cesariana ela não vai garantir a sobrevida reprodutiva daquela fêmea. Então, o custo dessa cirurgia, né, ela é viável em função da não sobrevida do paciente, né, da garantia de não sobrevida reprodutiva, quero dizer, né, da infertilidade que esse paciente vai adquirir em função disso. Então, esse levantamento ele tem que ser feito de uma maneira também muito cautelosa, para que o proprietário não enxergue que a gente se nega a fazer o trabalho, mas que ele precisa avaliar o quanto que aquilo vai ser positivo para o sistema dele como um todo, ou enfim, para ele, tá? O que a gente sempre costuma dizer, né? Essa frase, uma das frases que talvez vocês mais vão ouvir aí, não existe cesariana eletiva em medicina veterinária, tá? As cesáreas eletivas normalmente elas são precipitadas, elas são antecipadas demais, né? E prematuridade não combina muito com os animais de forma geral, dentro da nossa medicina veterinária. Né? Então, intervenções precipitadas, elas podem resultar nos nascimentos de fetos imaturos e com altos índices de mortalidade, né? Mesmo que nasçam no tempo, tá? Mas a maioria das vezes os fetos vão ser imaturos e a gente vai ter muita mortalidade. Então, por isso não existe isso de cesárea eletiva, se a gente fizer por uma das indicações que a gente falou lá acima, tá? As vacas receptoras de embrião fogem um pouco a essa regra, tá? Por quê? Porque as datas, embora as datas de inovulação, ou seja, as datas em que foram colocados os embriões nessas vacas receptoras previamente sincronizadas, a cirurgia acontece ainda na fase preparativa ou expulsiva do parto, tá? Então, é um caso que é uma exceção. Então, pessoal, agora falando um pouquinho mais especificamente aqui da cesariana em éguas, né? A gente já comentou algumas vezes, né? Outras vezes, né? Que a incidência é muito baixa, principalmente em se tratando dessa espécie, né? Ainda nessa aula a gente já falou. E as razões, né? Que determinam essa frequência muito baixa são basicamente o parto dessas fêmeas ser muito rápido, né? Preferencialmente ocorre noturno, no período noturno, né? E normalmente existe um precoce descolamento, placentário, né? E isso pode comprometer a viabilidade do potro, tá? Então, quando a gente faz uma cesariana, né? A pelve normalmente é muito curta, a abertura é circular e plana, como a gente viu, né, nas nossas primeiras aulas, e isso não dificulta que o parto ocorra por via vaginal, né? A via fetal mole também, ela é bem ampla, dilata normalmente 95 a 98% das vezes, né? Particularmente a cervix. Em 98% dos partos, o potro está na apresentação longitudinal anterior, que é a que a gente deseja, né? E nas criações organizadas, normalmente os partos são monitorados, né? E aí aquelas possíveis distocias já são rapidamente ali corrigidas, né? Acerta-se a estática, se for o caso, né? Ou essas intervenções mais simples que a gente vem também comentando nessas nossas aulas anteriores. Bom, a espécie, né? No caso de ter que fazer uma cesariana, ela requer protocolos anestésicos um pouco mais complexos que nas outras, né? Até porque existe uma suscetibilidade natural à peritonite, né? E ainda exige um mínimo de estrutura hospitalar. Então, não é um animal que recomenda-se que a gente faça uma cesariana, por exemplo, a campo, no chão. Não que ninguém nunca tenha feito, que vocês nunca vão ver isso na vida, mas não é o mais recomendado. A gente sabe que equinos eles têm uma certa dificuldade maior para cicatrização, né? Então, a contaminação, ela normalmente inviabiliza os pontos, né? Então, aí a gente já vai ter uma dificuldade maior de cicatrização associada, né? Então, para esse tipo de animal, em função do risco, da sensibilidade, da suscetibilidade
a peritonite, da exigência por um protocolo anestésico um pouco mais elaborado, não ocorre. Por esse motivo, a frequência da cesariana é muito baixa, tá? Bom, se o objetivo básico da cesariana, pessoal, é preservar a vida do feto, se as distocias são mais frequentes, são de causa fetal, né? E corrigíveis simplesmente pelas nossas manobras, né? Diretas de correção, ou ainda fetotomia no caso de animal que está inviável, né? De feto inviável, e por envolver ainda um alto custo operacional e estrutura física, e rapidamente pode ocorrer a morte fetal no caso de uma cesárea ainda com feto viável, né? Esses motivos por si só já fazem com que, né, fique justificada então essa baixa incidência aí do procedimento na espécie equina, certo? Então, por esses fatores é que a gente tem essa baixa frequência. Mas quando é que a gente indica, tá? Então, quando é que eu vou indicar uma cesariana, mesmo sendo uma coisa muito rara, né? Existem momentos em que a gente vai ter que indicar. Quando, professora? No caso de torção uterina grave, né? Ou deformações da via fetal dura, ainda ruptura uterina, ou ainda em casos de monstruosidades fetais, certo? Ainda, né, a gente tem a questão de algumas particularidades, né, na espécie equina. Então, como a gente falou, né, maior risco de execução da cirurgia, tá? Um animal que tem uma suscetibilidade maior a problemas aí. E isso a gente tem que sempre associar ao valor econômico afetivo daquele animal, né? Alinhar isso muito bem, de forma muito coordenada, de forma muito real, com o proprietário, né? A gente tem que ser muito franco, muito sincero sempre, né? A sinceridade nesse caso ela pode custar o seu diploma, né? Se você não tiver sinceridade. Então é muito importante a gente ser franco, explicar e falar. O proprietário tem que assumir os riscos, essa responsabilidade junto conosco, os veterinários, tá? Torção e ruptura uterina. Nesses casos, né, a gente já vai ter por si só uma hemorragia, né, e um grande comprometimento sistêmico, o animal perdeu muito sangue, tá? Então, em função disso, o risco, né, de óbito do animal, né, o prognóstico ele é reservado, o risco é muito alto, tá? E aí, a pergunta que não quer calar, né? Realizar com o animal em estação, a via de acesso pelo flanco, né, ela é alcançada se o animal permanece em estação, tá? Só que o que acontece, né? E normalmente na cesárea, quais são as vias que a gente vai escolher pensando em égua nesse primeiro momento, tá? Então, pelo flanco ou ainda na parede lateral baixa do abdômen, né? Paralateral as mamas aqui, né? A gente ainda pode encontrar na literatura paramamária, né? Incisão paramamária. Opa, não está escrevendo tão bem. Mas enfim. E por que então a gente não poderia fazer com esse animal em estação se eu posso abrir pelo flanco, né? Um problema. Limitação de espaço. Espaço é restrito, né? O tórax, ele é muito grande do equino, né? E o limite ali também, né? Próximo do flanco com a última costela também atrapalha na tração, né? E no nosso trabalho de forma geral. Então, mais confortável tanto para o animal quanto para o cirurgião é que esse animal seja colocado em decúbito, certo? Ainda, né? Com relação a essa questão das particularidades nas éguas, né? Turner e McWhite explanam que devido à distocia prolongada, né, casos em que a distocia não é assistida, grande parte dos potros já se encontra sem vida durante o procedimento da cesariana, tá? Então isso como é raro a distocia, né, e normalmente às vezes a gente dificulta um pouco a gente diagnosticar, né, ou a gente chegar no local de atendimento, em função dessa distocia prolongada, o potro se torna inviável, né? Então, eu não me lembro, sim, eu mostrei para vocês um caso até que foi atendido pela professora Marina nas últimas semanas. Ela foi chamada porque a égua fez um prolapso, né? E vocês viram que o feto estava inviável, então teve uma distocia, não precisou de cesárea, mas a simples distocia prolongada já serviu para que o potro fosse a óbito, né? Então, sensível mesmo é um pouquinho mais complicado da gente lidar. Bom, o que mais, pessoal? No centro cirúrgico, né? Já pensando em centro cirúrgico. Então, fiz a indicação, a cesariana vai ser necessária, então a gente leva para o centro cirúrgico. A primeira coisa que a gente pensa, na anestesia geral, que protocolo eu vou usar.
Bom, duas coisas nós precisamos levar em conta. Primeiro, se o potro está viável ou não. Ele estando viável, né, como no caso aqui, né, se o potro está viável, a gente vai trabalhar com uma medicação pré-anestésica, com base nesses fármacos aqui. Então, levopromazina ou clorpromazina por via intravenosa na dose de 0,5 mg por quilo endovenoso, tá? A anestesia intravenosa ainda, né? Então, preconizada por Massoni, né? O uso de ketamina como agente indutor na dose de 2 mg por quilo via também endovenosa, tá? Pensando em anestesia local, tá? A lidocaína 1%, tá? A gente vai fazer uma anestesia do tipo infiltrativa, né? Circundando ali o local onde a gente vai fazer a incisão, tá? Esta técnica é realizada com a administração de 80 a 100 ml do anestésico no subcutâneo e na musculatura da fossa paralombar, em forma de triângulo, de retângulo no local da incisão, né? Então, o que se preconiza, né? A gente tem aqui o animal, aqui a cabeça, tá? Vocês imaginem que tá certo, tá apropriado isso aqui. Aí aqui a gente tem a região de flanco, então na paralombar, né, a gente faz as infiltrações aí na musculatura, subcutânea e musculatura, tá? E depois disso a gente faz um retângulo, delimitando ali o local em que a gente vai fazer a incisão, certo? Com anestesia infiltrativa, certo? Depois, para manutenção, né, o que é preconizado? Que a gente utilize anestesia inalatória, né, um isoflurano, sevoflurano ou desflurano, certo? O preparo, esse animal tem que estar em decúbito dorsal. A via de acesso, né, pode ser, neste caso, né, a linha alba mediana do abdômen, então a gente vai fazer na linha alba. Tricotomia e higienização rigorosa e antisepsia. Então, nesse caso, né, como a gente vai fazer com o animal em decúbito dorsal, a gente vai trabalhar na linha mediana do abdômen. Então, o protocolo anestésico, né, local, de anestesia local, né, se dá aí nessa região que circunda a linha alba média do abdômen, certo, pessoal? Bom, e aí eu trouxe para vocês aqui esse relato de caso. Silva, essa autora, ela utilizou cesariana para tratar uma citocia de mais de 12 horas numa égua manga larga machador. O potro já estava sem vida, então olha lá, ó, 12 horas, potro sem vida, tá? O protocolo anestésico utilizado foi priorizando, então, só a saúde da égua, tá? Então, considerando alguma medicação diferente daquela que nós vimos, né, para o caso de potros com vida. Então, utilizou-se 1 mg por quilo de xilazina como sedativo e associou midazolana, dose de 0,05 mg por quilo, com ketamina na dose de 2,2 mg por quilo por via endovenosa, certo? Para manutenção, foi utilizado isoflorano associado a oxigênio 100% e foi relatada a recuperação anestésica após o procedimento tranquila e sem intercorrências, certo? Né? Então, para o procedimento propriamente dito, né, após a incisão, o útero é exteriorizado, utiliza-se como ponto de apoio e tração um membro do feto, então a gente pega pelo membro, né, para poder tracionar esse feto para fora da cavidade abdominal. A incisão ampla na face dorsal da curvatura maior do útero, é onde a gente tem que fazer a incisão de útero, tá? Porque nessa face dorsal da curvatura maior é onde eu tenho menor vascularização, certo? Depois, a gente tem que se preocupar em proteger a cavidade com panos e compressas para impedir a queda de líquidos que podem estar ali intraútero. A tração do feto, a gente já tem que fazer liberando os envoltórios, tá? Fetais, tendo ainda o máximo de cuidado para não seccionar o cordão umbilical, porque o que a gente tem que fazer é aguardar cessar o pulso, né? Uma vez que cessou o pulso, aí só então a gente vai fazer o corte do cordão umbilical, tá? O animal precisa receber um bom suprimento sanguíneo nesse momento. Terminado o pulso, então, corta-se o cordão entre pinças hemostáticas, né? E na vigência de hemorragias, a gente pode fazer uma ligadura, certo? Ainda, né? Sobre o descolamento placentário. Tendo sido feita a cirurgia, né? O que a gente vê de recomendação, e assim, 80% das pessoas que têm atendido, né? Que fazem dessa forma, é a gente descolando, né, a placenta ali de uma forma bastante gentil do útero desses animais, tá? Então, sempre na borda da ferida cirúrgica,
para que a gente, no momento da sutura, não aprisione esses restos e eles não possam ser eliminados, né? Podendo gerar uma endometrite, né? Algo desse tipo. Porém, pessoal, professor Nereu, ele relata que essa questão do descolamento placentário do útero, né? Dependendo da forma como é feito, das circunstâncias, da situação do animal de forma geral, a gente incide em um risco muito grande, mas muito grande mesmo, de hemorragias, né? E ainda o descolamento do endométrio. E por isso, né, o professor Nereu, ele fez, né, estabeleceu um protocolo de uma sutura invaginante seromuscular uterina, utilizando um fio absorvível, 4, 5 ou 6, tá? E esse procedimento também foi feito pelos autores aqui deste relato de caso, tá? Ainda assim, né, depois de ser feita uma irrigação e limpeza dos coágulos, volta-se o útero na sua posição original, inspecionando a cavidade abdominal. Ainda que tenha sido utilizada essa técnica, né, de sutura invaginante seromuscular uterina, neste relato de caso, essa égua precisou voltar, isso daqui foi depois da cesárea, tá? Então, ela teve uma hemorragia grande uterina e foi feita uma lavagem. Olha a quantidade de coágulo que foi retirado, tá? Só para vocês terem uma ideia aí da gravidade da hemorragia, tá, pessoal? Então, olha, com todo cuidado, sendo retirado, né, de uma forma gentil os restos placentários, ainda assim a gente teve problemas aí no pós-parto dessa época, tá? Depois, né, que é importante a gente lembrar. A sutura, para a parede abdominal, a gente vai usar um Vicryl 2 em pontos tipo X, tá? Fazendo pontos simples, separados e intercalados, fechando os possíveis pontos fracos, tá? Então, a gente faz aqui, né? Vicryl 2 e aí ponto X, né? Para poder fechar, a gente usa o Vicryl 2, né? E vai fazendo pontos em X para a gente fechar e pode fazer sobrepor, né? Fazer intercalado, tá? Duas camadas. A aproximação da pele, a gente vai usar o U, né? Que a gente já viu várias vezes também aqui nessa disciplina, horizontal. Nesse caso, com fio não absorvível, certo? Bom, pessoal, então no pós-operatório a gente vai trabalhar com uma antibiótico-terapia bastante criteriosa, né, por via intramuscular. Então, vamos usar benzilpenicilina procaína, dihidrostreptomicina e procaína associados na dose de 10.000 unidades internacionais para cada 20 quilos, tá, CID, por um período de até 7 dias, tá? Gentamicina na dose de 4 mg quilo, diluída em soro intravenoso, CID também durante 7 dias, e por via intravenosa, flunexina meglumina, né, como citado por Embertson, na dose de 1,1 mg por quilo por 5 dias. A gente ainda pode usar o dimetilsulfóxido na dose de 1 grama por quilo, diluído em soro por 3 dias, CID também, certo? Bom, o curativo, né, a gente vai fazer um curativo no local da ferida, né, e aí, em função de ter sido feita a cesariana, a gente precisa estar tendo cuidado aí na observação da liberação da placenta e na depuração uterina, na recuperação desse útero. Né? Se a gente perceber que esse animal vai ficando debilitado, apático, mais prostrado, a gente pode fazer uma avaliação uterina para ver se não existe o início de uma infecção uterina ali, certo? Bom, e as complicações, né? Quantas complicações? Como é que a gente fica? Essa é uma espécie extremamente suscetível à laminite, a gente já sabe disso, né? Quase todas infecções que agudizam, né? Que se tornam mais graves em equinos, elas acabam levando a laminite por consequência, né? Então a gente precisa estar atento a isso também. E além disso, a fertilidade futura dessas éguas que foram submetidas à cesariana. Né? Então, a gente, na verdade, por não ter um número maciço de cesarianas já realizadas em éguas, a gente não consegue predizer exatamente como que fica a fertilidade dessas éguas que já passaram por essa cirurgia, né? Então, é uma coisa que a gente fica limitado para garantir ao proprietário, né? Isso tem que ser também discutido. Bom, tendo falado um pouquinho de cesariana em éguas, agora a gente vai passar um pouquinho para pequenos ruminantes, tá? Bom, as indicações de cesarianas, então, para ovelhas e cabras são semelhantes às mesmas recomendações, né? E as indicações para bovinos, né? Então, nesse caso, em ovinos e caprinos também uma outra coisa comum que acontece é a toxemia da prenhez, né? Então, o indivíduo, ele deveria entrar em trabalho de parto
mas ele não tem contração uterina, em função da toxemia, a gente acaba tendo que entrar com uma cesariana, tá? Então, preciso fazer exame clínico, tricotomia, protocolo anestésico, higienização e antisepsia, realizar a laparotomia pelo flanco esquerdo, fossa paralombar, né? E o animal preferencialmente tem que estar em decúbito lateral direito, tá? A posição de decúbito, ela, como eu falei já, ela é mais confortável tanto para o animal quanto para nós, né, para os cirurgiões. A abertura ela é feita numa incisão de aproximadamente 15 centímetros, né, que envolve a pele, o tecido subcutâneo, a fáscia, o músculo propriamente dito e o peritônio, certo? Bom, quanto ao procedimento, né, o que é importante a gente ter em mente? A parede abdominal desses indivíduos, né, dos pequenos ruminantes, é muito fina. Em função disso, as fibras musculares podem ser separadas com os próprios dedos do operador, tá? Isso vai facilitar o processo e diminuir lesão ali e sangramento, tá? Então, exterioriza-se o útero para afastar o grande aumento. Então, a gente tira o útero, afasta o aumento, né? Aquela camada de gordura que a gente tem ali. E nas gestações gemelares, esse procedimento tem que ser feito um corno de cada vez, porque é muito pesado. Se a gente tracionar através de um corno só, o restante pode causar algum tipo de trauma, né? Então, vou tracionar um corno, depois traciono o próximo corno, removo o feto, né? E depois traciono o segundo corno para remover o segundo feto, tá? No final eu vou colocar para vocês esse videozinho, tá? É bem legal, que é um demonstrativo da cesariana em uma ovelha. Então eu mando junto com o link esse vídeo para vocês também assistirem, tá? Bom, ainda, pessoal, a incisão do útero tem que ser executada, de novo, sobre a curvatura maior, vocês já sabem o motivo, né? Tem menos vascularização, é uma área também com uma menor incidência de placentomas, então eu diminuo o risco de uma hemorragia pós-operatória, né? Ainda, eu preciso tracionar o feto liberando a cabeça e os possíveis envoltórios fetais dali, tá? E em seguida eu vou seccionar o cordão umbilical. Na maioria dos casos de cesárea nessas espécies, a gente já espera que ocorra retenção de placenta, tá? Então, eu vou remover com a tesoura o excedente tecidual das bordas da ferida uterina, né? Faço uma sutura com fio absorvível aí, né, no útero, 0, 1 ou 2, tá? Dependendo do tamanho do útero e também da espessura da parede, na hora eu vou avaliar, tá? Posso fazer em dupla camada de sutura também, como eu mencionei para as éguas lá, e depois que eu faço a limpeza do órgão, eu verifico se não há remanescentes no útero, né? Então, vejo se não existe nenhum tipo de ruptura, né, ou lesão ali, e aí recoloco na posição original, tá? A sutura da parede, né, a gente vai fazer realizando o padrão horizontal contínuo. Então, eu vou inverter as bordas da ferida, né, faço um reforço ancorando o peritônio, músculo e face usando o fio Vicryl 2, que é o mesmo que eu mencionei para as éguas. A pele, então, por final, eu vou trabalhar com um vertical capitonado ou horizontal, né, fechar com esse tipo de sutura. E no pós-operatório, a gente tem que garantir um tratamento de suporte, né? Então, além de antibiótico-terapia, a gente precisa também ficar de olho na questão da retenção placentária ou ainda uma metrite posterior a isso. Então, sempre estar fazendo um curativozinho local e retirar os pontos externos de 9 a 10 dias após a cirurgia, tá? Falamos de éguas de pequenos ruminantes. E para encerrar a cesariana, né, a gente vai falar de vacas, tá? Então, o que é o procedimento na vaca, né? E por que ele tem uma incidência maior, né? Como também nos pequenos ruminantes, como eu mencionei no início do nosso tema, da nossa aula aqui, do tema da nossa aula. Há, basicamente, algumas biotecnologias, como por exemplo a transferência de embriões, a fertilização in vitro, né, no qual o embrião ele é escolhido única e simplesmente com base no valor econômico e colocado numa receptora aleatória que a gente tem, né? Nesses casos, o que pode acontecer, né? Algum tipo de distocia, né, em função da incompatibilidade desse feto que foi transportado para uma receptora, né, que foi transferido e novulado, e existe um valor muito grande associado àquele feto, né? Então a gente não quer perder. Então muitas vezes nesses casos, né, falando em bovinos, aí a gente acaba entrando com uma cesariana um pouco mais cedo, tá? Então algumas raças como Belgian Bull são particularmente propensas à cesariana, então elas têm um tamanho avantajado de feto e por isso
acaba caindo na cesárea, tá? Ainda podem ser provenientes de cruzamento industrial, né? O que aumenta mais ainda o tamanho do indivíduo. O objetivo básico da cirurgia aqui nas vacas é a remoção do feto vivo, eu quero remover o feto vivo, mas alguns profissionais também executam para tirar o feto morto. Eu já até contei para vocês de algumas vivências minhas aqui, né? As cesáreas que eu fiz, a grande maior parte delas foi com feto morto, tá? Na vigência de sinais de contaminação, o risco operatório se eleva. De novo, né? A gente falou que a equina é mais sensível, mas, gente, cirurgia é o mínimo de contaminação, né? O mínimo que a gente puder levar de contaminação, melhor para a recuperação pós-operatório daquele indivíduo, tá? Nos partos demorados, o que a gente observa? Que há ocorrência de endometrite, né? Espessa a parede uterina, até pela manipulação. Então, tem endometrite. Isso dificulta a sutura. E aí, o que acontece? Alguns pontos ficam frágeis e aí permite o refluxo de líquido contaminante para a cavidade abdominal. Então, daí o perigo da peritonite, certo? Bom, qualquer laparotomia, para qualquer laparotomia que a gente vai fazer na vida, a gente tem que ter a expectativa de que aderências, elas podem ser inevitáveis, né, após a cesariana. Então, um órgão pode ser que se adira, vai aderir em outro mesmo, isso é natural, a gente tem que ter essa consciência, porque existe excesso de manipulação, né, então às vezes a cicatrização ela ocorre ali naquela área que foi mais manipulada em relação a outro órgão adjacente ali na cavidade abdominal. Então, existem muitas vezes coágulos, as microlesões que a gente causa no manusear, né? O próprio fio de sutura representa um corpo estranho, força uma cicatrização exacerbada ali, causando aderência, né? As indicações que a gente tem para cesariana, nesse caso, para vacas, são amplas, mas nessa espécie, particularmente em função de fetos muito grandes, insuficiente dilatação do canal do parto, torção uterina grave, prolapso total de vagina anteparto, ainda distocia fetal, né, ou seja, a gente não consegue corrigir, ainda monstruosidade fetal, tá? O que é importante, pessoal? Avaliação, bendito exame clínico, somado à anamnese, né? A gente precisa fazer uma avaliação muito segura, muito detalhada, sem pressa de cada caso, porque só assim eu consigo estabelecer um prognóstico consciente ao produtor, ao criador, ao proprietário, antes de eu falar dos prós e contras da cirurgia, né? Então eu preciso falar, olha, a cirurgia é isso, mas o seu animal tem esse perfil, então vai ser 100%, ou vai ser ruim, né? Então a gente tem que ter uma avaliação muito eficiente aqui nesse caso. Com relação à anestesia, senhores, os protocolos são diversos, né? Então, grande verdade é que na grande maioria das vezes a gente utiliza o que a gente tem, tá? E a famosa cordocaína, tá? Nesses casos. E aí o que vai acontecer vai ser as diferenças dos efeitos dentro daquilo que a gente tem. Vocês lembram da disciplina de anestésia, de farmaco, né? O custo também e a ação depressiva sobre o feto. Isso é uma coisa importante da gente considerar, tá? Então, como a gente viu lá nas ervas, né? Algo bem similar. Caso a gente opte em executar a técnica com animal em estação, eu particularmente prefiro decúbito, né? A gente vai usar a via flanco, né? A gente precisa pensar numa anestesia que vai manter aquele animal tempo suficiente para a gente fazer todo o trabalho, tá? E essas opções, né, que eu coloquei para vocês, vai depender também da índole do animal, das condições físicas, da contenção que eu tenho disponível, do pessoal que eu tenho para me ajudar, da experiência do operador. Se eu estiver sozinho para fazer a cesárea, por exemplo, o ideal é que seja feito com um animal de pé, né, num ambiente apropriado, tal. Do contrário, né, se eu tiver alguma pessoa para me ajudar, já dá para a gente derrubar, tem um auxílio ali, acho que fica mais confortável, né? Então vocês também vão adquirindo aí aquilo que fica mais favorável para vocês com o tempo, tá? Então aqui, né, nesse trabalho que eu coloquei o título e os autores para vocês, existem alguns locais em que a gente pode fazer, né, marcação aqui das áreas em que a gente pode fazer a incisão para a cesárea em vacas, tá? Então aqui, né, para a celeotomia paralombar, que a gente fala, tá? Aqui, né, na paramediana, né, ventral paramediana, aqui próximo da mama, paramamária, a gente pode chamar também, né? Aí aqui, né, essa incisão que é ventrolateral, tá vendo? É uma incisão um pouquinho diferente da anterior, né?
tá? Depois a gente ainda tem esse corte oblíquo, essa incisão oblíqua aqui no flanco, uma outra opção. Eu particularmente uso aquela paramamária que eu mostrei para vocês, né? Então, como eu já dizia, o recomendado é que esse animal esteja em decúbito lateral direito, né? É o método mais seguro e confortável tanto para o animal quanto ao técnico. E ainda a gente tem que fazer anestesia peridural, bloqueio anestésico local. E naqueles animais que são mais agressivos, a recomendação é que a gente utilize a xilazina. Do caso contrário, a gente faz a contenção com as cordas mesmo, né? Que eu costumo chamar de cordocaína. Bom, após a anestesia, tricotomia, antisepsia e preparo do material e do campo, a gente vai seccionar de 20 a 30 centímetros da pele, a face externa, os músculos, oblíquo externo e interno, o transverso e a face transversa fina e o peritônio, tá? Uma vez que eu fiz, né, a incisão, a gente vai afastar, né, nessa espécie também o grande aumento em direção cranial, recolocar no abdômen eventual alça intestinal que possa sair ali, né, pular, que é o que acontece, e com uma suave torção do corno uterino eu vou puxar a curvatura maior, né, para fora, e aí prendo, né, com as mãos uma parte palpável e móvel do feto, preferência dos membros, né, como eu mencionei para vocês lá em equinos, para fazer a retirada, tá? A incisão deve ser ampla, né, e evitar os placentomas, optando por uma área menos vascularizada, né, que é a curvatura maior, né, rompendo os envoltórios e a gente vai fixando os membros do produto manualmente ou por corrente e vai promovendo a sua remoção gentil de dentro do útero, tá? É muito importante a gente ter sempre as pessoas do lado, né, livres, sem outro tipo de atividade, para nos auxiliar nas possíveis eventualidades que podem acontecer e, inclusive, na imediata assistência ao neonato. Então, vai ter que ter alguém ali que vai ser o responsável por receber esse feto esse bezerro, no caso das vacas, né, recém-nascido, e fazer essa avaliação ali, né, os cuidados neonatais. Em seguida, a gente vai remover com tesouro os restos envoltórios próximos à bordas da ferida. Então, o resto de envoltório que tiver ali, a gente pega a tesourinha e tira, conferindo se não há outro produto, de novo, ou ainda perfuração uterina. E vou começar a sutura em camada dupla com fio 4, 5 ou 6, né? No padrão Cerzidura Cushing, ou Schmeiden Cushing, como vocês preferirem, né? Os dois são modelos invaginantes, né? Um a gente já tinha até comentado lá nos pequenos ruminantes. É importante a lavagem da serosa com solução fisiológica aquecida para a gente retirar os coágulos, para não ficar ali, né? Restos teciduais e líquidos antes da deposição do órgão de volta na cavidade abdominal. Então, lavo bem, né? E volto. Sutura, pessoal. Vou suturar a parede, então, em U horizontal contínuo, fixando a face e o peritônio, então os dois vão estar juntos, tá? Como as bordas da ferida ficam invertidas, a gente vai fazer a cerzidura de reforço em cima dela, tá? Pode ainda ser utilizado os pontos em X ou sultan, né, com fio que não deve ser absorvível, né, como a gente também já falou algumas vezes. E aí eu suturo a pele com agrafos metálicos ou ainda em pontos isolados em U vertical ou horizontal. Depois de 10 dias, estando cicatrizado, a gente pode normalmente retirar, certo? Bom, com relação à terapia pós-operatória, né, a gente vai ter que avaliar, né, para incluir aí o que vai ser essa terapia de acordo com o caso que a gente atendeu, né? Então, vai haver uma queda na produção de leite, né? Pode ocorrer uma eventual rejeição do bezerro, prolatos de vagina e uterino, né? Em função dos esforços expulsivos que esse animal tenha feito antes da cesárea propriamente dita, tá? Retenção placentária, na maioria das situações vai acontecer, maior intervalo entre parto, né? Então vai demorar um pouco mais para emprenhar e parir novamente. Menores índices de fertilidade, vai cair a fertilidade das vacas. Nas vacas a gente tem esse resultado, né? Em função da quantidade de cesáreas que já foram feitas. E aí pode ser influenciado por aderências, pele ou pela inevitável metrite corporal que vai acontecer e que a gente vai precisar tratar devidamente, tá? Dentro das recomendações para esse tipo de patologia. Bom, pessoal, sobre operação cesariana era isso. Eu gostaria que as dúvidas vocês anotassem, me perguntassem e a gente fosse discutindo aí na nossa rotina nos próximos dias, fiquem à vontade. Na sequência, eu vou enviar uma próxima aula para vocês, falando um pouquinho a respeito dos cuidados aí de pós-parto, né? Os cuidados com o puerpério.
Até mais, um abraço a todos e bom trabalho.